cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, como fui apresentado pelo padre, pode se sentar, por favor. Fui apresentado pelo padre, eu me chamo Anderson Luiz dos Seis, casado, minha esposa está grávida, graças a Deus, mais uma vez estamos indo para o segundo filho, e há 15 anos venho consumindo a minha vida pelo Santo Evangelho. É uma alegria poder estar aqui de novo no século 21 com vocês, para juntos agora meditarmos nesta primeira pregação, o Evangelho do dia. Então eu gostaria que vocês tomassem comigo o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6 e no versículo 1. Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, no versículo 1. Uma palavra muito importante, muito bonita, e eu aproveito para cumprimentar os nossos telespectadores que vão estar assistindo pela internet esta pregação. Que Deus abençoe demasiadamente a sua vida e faça gerar frutos 100 por 1 no seu coração, na sua vida espiritual. Queridos, eu gostaria de ler com vocês o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pediria que se prestasse uma atenção, porque São Jerônimo diz que quando nós rezamos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Então vamos prestar atenção no que o Senhor Jesus vai falar conosco agora. E assim vai dizer o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 1. Depois, ele partiu dali e foi para a sua pátria, seguido de seus discípulos. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos ouviam e, tomados de admiração, diziam: de onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vive aqui entre nós também seus irmãos? E ficaram perplexos a seu respeito. Mas Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pôde fazer ali milagre algum, curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirava-se ele da desconfiança deles e, ensinando, percorria as aldeias circunvizinhas. Estas são para nós as palavras da nossa salvação. Queridos, o texto inicia dizendo que Jesus ensinava. Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer que tem 3 coroas de glória no céu, na eternidade. Ele vai falar que são a coroa das virgens, como as santas consagradas, Santa Teresinha, Santa Catarina de Sena, São Francisco de Assis, que recebe a coroa dos virgens, que ofereceram a sua castidade a nosso Senhor Jesus Cristo e morreram para a sua carne. Santo Tomás também vai dizer que tem a coroa dos mártires, aqueles que morreram por nosso Senhor Jesus Cristo, entregando a sua vida por amor, por lealdade, como foi o caso do diácono São Lourenço. E Santo Tomás de Aquino também diz que tem a coroa dos que ensinam, que combatem o erro pela verdade. E Santo Tomás de Aquino diz que a principal coroa é daqueles que ensinam. Então Jesus fazia isso. E aí você imagina aquelas pessoas admiradas do ensinamento que vinha do próprio Deus, da própria palavra de Deus. Como que aquela palavra não entrava gerando cura, libertação e ensinamento? Porque o Salmo 106:20 vai dizer: o Senhor enviou a sua palavra para curá-los e livrá-los da morte. E as pessoas olhavam para Jesus e ficavam admirados, porque ele ensinava como quem tem autoridade. A primeira coisa que eu gostaria de focar aqui nesta pregação é que Jesus ensinando, a admiração vinha por causa principalmente do seu belo exemplo. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, vocês devem lembrar bem dessa cena. No capítulo 13, no versículo 15, ele vai falar assim: dei-vos o exemplo para que vós façais o mesmo. E aí tem tantas pessoas que ensinam uma coisa e são tão contraditórias na sua vida, que as pessoas vão dizer assim: olha, ele fala sobre vida de oração, mas é um homem que não reza. Ele fala sobre seriedade no trabalho, mas não é um homem sério no trabalho.
Ele fala sobre fidelidade conjugal, mas é infiel à sua esposa. Ele fala sobre perdão, mas não perdoa. Ele fala sobre a humildade, mas é um soberbo e é um orgulhoso. O que acontece com esse discurso do pregador, do evangelizador? Ele cai em descrédito. Por quê? Porque a sua vida não é encarnada pela palavra que sai da sua boca. E aí Santo Agostinho vai dizer o quê? Não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal. Só que Jesus, ele tinha uma arte, meu povo. Ele não ensinava somente para os ouvidos. Ele ensinava para os olhos. Jesus pregava sobre oração. Aí você vai no evangelho e lê que muito antes do amanhecer, Jesus se levantava e ia entreter-se com o Pai na oração. E quando ele pregava sobre oração, havia uma autoridade que fluía de Jesus. Por quê? Porque ele falava daquilo que ele vivia. Ele era o testemunho eloquente da sua pregação. Jesus falava sobre o amor. Então vamos lá ver João capítulo 13, versículo 34. Jesus está ensinando sobre amor. Ele vai dizer o quê? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Nisto reconhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí ele fala sobre o amor. Aí em João capítulo 15, versículo 17, ele vai dizer assim: o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. E aí se você vê em João 15, 13, ele vai dizer: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Aonde que é a força do discurso do amor de nosso Senhor Jesus Cristo? Quando ele entrega a sua vida na cruz. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. O discurso de Jesus alcança o ápice, o seu sucesso, vamos dizer numa linguagem moderna, a sua profecia se concretiza. Por quê? Porque ele pregou uma coisa e viveu o que ele pregou. Nós estamos precisando do quê? Desses testemunhos de pessoas que vivem coerentemente. Agora você imagina o ensinamento dos santos da Igreja Católica com a sua vida. Eu quero trazer um exemplo clássico para vocês aqui agora, que é o exemplo de São Francisco de Assis. Que ele dizia assim: quando fores pregar o Evangelho, se necessário, use as palavras. Vocês estão entendendo o que São Francisco de Assis dizia? Que bonito. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei o que eu faria da minha vida se eu não fosse católico. Porque é tão bom ser católico, ter na igreja esses luminares, a santidade de vida, o testemunho, a vida que arrasta, o bom exemplo. E São Francisco, com essa frase, ele deu um dia um exemplo que foi muito bom de um ensinamento de uma vida de virtude. Ele chega para os seus amigos franciscanos, os seus discípulos, e diz assim: ó, vamos pregar. Eles obedeceram. E São Francisco de Assis, ele vai na praça e começa a dar uma volta com os seus discípulos. E ali, quando ele está dando a volta, andando com eles, ele fala: vamos embora. E aí os discípulos perguntam: mas Francisco, a gente não iria pregar? Aí São Francisco diz: nós já pregamos. Nós pregamos com a nossa vida. E aí São Francisco deixa uma lição. Não é a tua fala, não é a tua memória. Então somente só o teu conhecimento que vai dar força para o seu ensino. Porque o próprio Padre Pio, quando era um adolescente, novo, o pai dele estava na América, trabalhando para ele se ordenar padre, ele estava estudando. E ele não compreendia muito bem a fala do professor. O professor ficava irritado e batia no Padre Pio, dava na cabeça do Padre Pio. E aí esse professor mudou, veio outro. E ele compreendia muito bem. E aí ele chegou para a mãe dele e falou: mãe, sabe por que eu compreendo bem esse professor? Porque ele tem uma santidade de vida, o outro vivia no pecado mortal. Então o que ele fala, mais a sua vida de virtude, penetra na minha inteligência. O outro não. Até nisso é importante nós termos uma vida reta, uma vida virtuosa, e esse ensino sair de dentro de uma mistura do amor divino com a nossa inteligência. E aí a gente pergunta: mas será que esse negócio só de pregar com a vida, não tem que gritar, não tem que ser profeta? Calma lá. Do que adianta ser profeta, falar, denunciar, falar contra o inferno, falar contra as iniquidades, se eu não tenho uma vida reta? Tanto que é verdade esse ensinamento do exemplo, baseado no ensino de São Francisco, que os franciscanos o seguiram.
E aí tinha 2 homens um dia franciscanos, que andavam com os hábitos, estavam andando pela rua com aquela piedade, com aquela força de vivência da união com o amor divino. E quando ele estava passando, um homem o avistou. E o andar piedoso daqueles 2 homens veio no coração daquele homem que o observava como uma paz, uma graça profunda. E aquele homem que observou aqueles 2 franciscanos andando, começou a segui-los. E eles entraram aonde? Os franciscanos, dentro de um convento. E ele tocou a campainha do convento, deve ter sido o sino na época, e disse assim, ó: se aí dentro desse convento, o viver de vocês for tão piedoso como o andar desses homens, eu quero me tornar um de vós. Ele entrou para o convento e foi fazer uma experiência vocacional. A vida lá dentro era tão piedosa: acordar cedo, oração, busca da Eucaristia, o serviço aos pobres, a mortificação. Vivia uma vida religiosa unida com aquilo que a igreja pede. Estando dentro daquele local que o ensino era com a vida, ele se faz um deles, aquele homem. E ele se tornou quem? São Leonardo de Porto Maurício, um dos maiores santos franciscanos e o maior missionário da sua época. Agora veja bem, ele não foi atraído simplesmente por uma pregação cheia de retórica, por um bom ensinamento, por uma boa memória, por um bom discurso, por um conhecimento fortíssimo. Claro, eu vou falar isso, a necessidade que nós temos, mas ele foi atraído pelo testemunho, pela vivência, pelo bom exemplo daqueles 2 franciscanos. E ele entra na igreja e brinda a igreja com os altares, e foi um grande santo. Por quê? Porque ele viu 2 homens ensinando com a vida. E veja bem, meus irmãos, o Papa Paulo VI, na sua belíssima encíclica Evangelho Nunciandi, ele dizia: os homens acreditam muito mais no que vem do que no que ouvem. E aí você que está me escutando na sua casa, ou você que está aqui me escutando no século 21, você pode falar: mas eu não tenho o dom da palavra, eu não consigo pregar no microfone, citar a Sagrada Escritura, eu não tenho eloquência, eu não tenho facilidade de discursar com o público. E aí eu falo para você: esse não é o grande miolo da evangelização. O grande miolo da evangelização é o seu testemunho de vida. Lembrando que Madre Teresa de Calcutá falava: tome muito cuidado com a sua vida, porque você pode ser a única Bíblia que o seu vizinho está lendo. E aí você pode ver nessa fala de Madre Teresa que o ensino com a vida virtuosa, ele é muito mais profético do que o ensino com a palavra. E aí o ensino com a palavra, com a doutrina da igreja, com o exemplo, é uma bomba. Mas se vocês que estão me escutando, agora é hora de chamar para o questionamento. A maioria do seu tempo você não passa na igreja. Hoje é domingo, você está em descanso, você está aqui. Mas na semana provavelmente você poderá não estar. Por quê? Porque você vai estar no seu trabalho ou você vai estar na sua casa. A maioria do seu tempo você não passa na igreja. Você vai na igreja para as atividades pastorais, grupo de oração, para a missa, e volta ou para a sua casa ou para o seu trabalho. Vocês concordam comigo, sim ou não? Então tá bom. No seu trabalho, como você tem evangelizado lá dentro? Como tem sido o seu ensino no seu trabalho? Você é uma pessoa justa? Ou você é aquela pessoa que trabalha com a língua infeccionada pelo inferno, arrebentando com a reputação de todo mundo dentro da sua empresa e criando desordem e fofoca no seu ambiente de trabalho? Aí depois, se uma pessoa vê você no seu trabalho assim, e depois vê você lá na sua igreja, fazendo alguma atividade pastoral, levantando a mão e chorando, ela vai falar assim: tudo mentira. Porque lá no trabalho parece uma cobra. É uma pessoa que arranha a vida de todo mundo. É uma pessoa preguiçosa. Você vai ver a mesa de trabalho dela, tudo desorganizada. Faz falcatrua com um esquema de nota fiscal. É bandido. Rouba. O cara vai lá, ó, mostra maior amor pela esposa na igreja. Já saiu com um monte de funcionário aqui, ó, no trabalho, maior adúltero. A mulher lá na igreja, maior piedade, vestida toda na elegância. Aqui, Deus o livre guarde. Cada roupa que até os demônios se escandalizam. E aí o que aconteceu? Caiu
o testemunho. E aí vai dizer o profeta Isaías capítulo 29, versículo 13: este povo tem me buscado com os lábios, enquanto o coração está longe de mim. E eu falo para você, gente, nós temos que tomar maior cuidado em tudo quanto é canto que nós estamos. Eu fiquei assustado com uma situação que aconteceu na minha vida. Estava em missão lá nos Estados Unidos, Massachusetts, estava em Boston. Aí fui jantar. Fui junto com o amigo Tadeu, fomos lá no restaurante, eu me servi no buffet e depois fui para a carne. Ô Jesus amado, como eu gosto de uma carne. E aí quando eu chego diante do churrasqueiro, o churrasqueiro me fala assim: senhor Anderson Reis, tu queres, até falava assim, picanha, fraldinha, alcatra? Eu falei assim, mas irmão, eu moro no Brasil, eu estou aqui nos Estados Unidos, do outro lado do mundo, de onde que você me conhece? Ele falou, eu acompanho você pelas suas redes sociais e pelas suas palestras há mais de 10 anos. E se naquele momento eu pensando, eu estou longe de casa, e desce algum escândalo, e o cara da churrasqueira me olhando ali no próprio restaurante e falando, nossa, eu acompanho esse rapaz há 10 anos, ele fala coisas assim, mas ele está aqui longe, então porque ele está longe da casa dele, ele pode dar um contra-testemunho, falar alguma coisa diferente do discurso dele, eu teria arrebentado com o meu ministério. Porque Provérbios 15:3 vai dizer que os olhos de Deus estão em todo lugar, mas também os olhos de outras pessoas. Tem um pregador que ele disse que uma vez ele foi no barbeiro cortar o cabelo, fazer a barba, e chegaram e colocaram uma revista pornográfica para ele ver. Fala aqui, ó, a mulher nua, pelada aqui. Ele falou, ó, veja bem, eu sou um homem casado, sou um homem de fé, eu não compactuo com essas questões. O nome dele é Luizinho. Do lado dele estava uma mulher que era macumbeira e tinha sido convertido pela pregação dele. Ela estava dentro do salão e ela chegou e falou, eu estava te observando na sua conduta, quando foram colocar a revista de pornografia para você ver, mas você negou e eu quero te parabenizar pela sua conduta, porque você não só fala bem, mas você vive bem. E aí meu irmão, minha irmã, vocês estão entendendo que a força da vida vivida no Evangelho é a força mais poderosa? E aí as pessoas olhavam para Jesus e exclamavam, nossa, que autoridade, que testemunho, que beleza. Por quê? Porque ele não pregava somente para os ouvidos, ele pregava para os olhos. A gente tem que ter esse testemunho eloquente. Tem um fato que eu vivenciei com a minha esposa, quando eu fui pregar uma festa de Pentecoste no Rio de Janeiro, que eu vi lá um testemunho maravilhoso. O cara contou que ele era policial, e ele tinha problema com drogas, cheirava cocaína, fumava maconha, e além do mais era um homem adúltero, a ponto de chegar para a esposa e falar assim, amor, estou indo lá, na padaria ia na segunda, só voltava na sexta. Oh meu Deus do céu, que sofrimento dessa mulher. Depois eu conversei com ela, de fato era uma mulher de muita fé. E aconteceu que esse homem, quando pegava os bandidos, tinha droga, ele falava, amor, aqui é a minha parte, é o meu dízimo, consumia droga. E teve uma vez que ele foi para o motel com uma amante e acabou o dinheiro, a esposa foi buscar o homem lá. Você imagina então o sofrimento, né, dessa mulher. Mas aí aconteceu uma graça, ele se converteu, foi um dia que ele chegou na casa dele. Olha que bonita como foi a conversão desse homem, ele chama Gustavo. Ele colocou a filhinha dele, pequena, colocou o nariz dentro da boca, falou assim, o papai não bebeu cachaça hoje? E naquele momento ele se ajoelha e se converte. Olha que graça, hein? A filha falando, não bebeu, ele recebeu aquela graça de Deus. E aí ele se converteu. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5,17 que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou-se o que era velho, eis que tudo se fez novo. E sendo nova criatura, ele fez o propósito, não vou roubar mais, não vou mais usar droga. E aconteceu que eles prenderam uns bandidos que estavam pegando um caminhão de cigarro de uma empresa. E aí os bandidos começaram a negociar. Falou assim, é o seguinte, eu tenho aqui 30 mil reais em mercadoria e eu passo para vocês. Ele estava junto com um parceiro dele, trabalhando em dois. E o parceiro dele falou, vamos ter dinheiro para o final do ano, vamos poder dar presente para os nossos filhos. Ele falou, olha meu amigo, eu já estou convertido e eu não compactuo mais com esse tipo de ação, com esse tipo de comportamento. E aí o cara começou a dar pulo, gritava e falava contra. E aí os bandidos viram que não iam conseguir,
Ofereceram mais os cartões de crédito de celular, era um valor alto, mais 20 mil reais, e ele rechaçou mais uma vez. O amigo pulava, xingava, porque o cara estava no mundo, não tinha preceito moral, não era um convertido. Quem era o convertido era o outro. Inclusive, esse Gustavo começou a chamar esse amigo dele constantemente para vir para a igreja. E o cara sempre falava, não, 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 porque é uma coisa de beatice, tem que ficar rezando, eu quero curtir a minha vida. Aí os caras ofereceram um carro, ele disse para mim que foi um Astra. Ele novamente não aceitou, falou com o amigo dele, falou tudo quanto era palavrão, só não chamou ele de santo, ficou bravo, ele levou os caras para a cadeia. Costumeiramente, ele deixava os detentos na frente, ele resolveu deixar atrás. Deixou atrás e veio andando. E quando ele deixou os detentos atrás e veio andando, os dois, apareceu um homem alto, de terno, de chapéu, e começou a aplaudi-lo. Sim, até que enfim um policial justo na corporação, ele falou, quem é o senhor? Ele falou, sou chefe coronel da Polícia Militar aposentado, eu sou chefe de segurança dessa empresa do cigarro. E a gente já estava sendo o terceiro carro roubado, nós colocamos aqui no carro uma câmera, estávamos vendo a sua negociação pelo áudio. Se você tivesse cedido a negociação, você estaria preso agora. Mas porque você foi um homem que agiu com justiça, com o seu testemunho, com equidade, eu quero parabenizar por você ser esse homem virtuoso. Quem estava do lado dele? O amigo policial, que ele tanto chamava para ir para a igreja, e esse amigo sempre falava não. Sabe o que aconteceu naquele momento? Aquele amigo dele se ajoelhou e em lágrimas disse a ele, eu quero servir a esse Cristo a quem você serve. Ele começou junto com o Gustavo a dar palestra para casais na igreja, não porque ele pregou bem, mas porque ele viveu o evangelho de maneira testemunhal. Falar bem é uma coisa, mas viver bem é o poder do evangelho encarnado em nossas vidas. Amém? Pode aplaudir. É disso que nós precisamos. Pessoas com a vida reta, pessoas com a vida limpa, que a sua vida é um viver do evangelho. E nesse mundo de hoje, nesse mundo de trevas, aonde a lei da igreja tem sido pisada, aonde a cruz de nosso Senhor tem sido cuspida, aonde a moral da igreja vem sendo bombardeada, principalmente pelos meios de comunicação que estão a serviço da nova ordem mundial, de pessoas que financiam bilhões como o Banco Mundial para destruir com as famílias, aonde se exalta o pecado, aonde você vê numa novela a encarnação de Satanás atuando, adultério, homossexualidade, mentira, fama, poder, lucro, dinheiro, disputa, ódio, maledicência, vaidade. E aí você é chamado nesse tempo a remar contra a maré. E aí também vem o ensino pela palavra. Eu sou um pregador. Quantos deveres que eu não tenho para ensinar? Eu tenho que ler a Sagrada Escritura. Não somente ler, viver a Sagrada Escritura. Eu tenho que conhecer a doutrina da Igreja Católica, porque eu sou católico, eu não posso ficar pregando outras coisas. Eu não sou espírita, eu não sou macumbeiro, sou católico. Então, como sou católico, eu tenho que ler o catecismo, eu tenho que ler os documentos da Santa Igreja, eu tenho que ver a tradição, tenho que ver o magistério. E aí, meu irmão, minha irmã, eu vou falar uma coisa para vocês. Quantas madrugadas estudando. Esse final de semana seria um final de semana que eu iria descansar. E eu tenho uma agenda cheia, todo final de semana é missão, 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 missão. A semana eu fico em casa e final de semana eu viajo. E aí veio o convite da século 21. Eu poderia falar não e descansar, era o único final de semana que eu tinha. Aí eu dei meu sim. E aí o que eu tenho que fazer durante a semana como pregador da igreja? Estudar. As pregações da tarde vão ser sobre família. Eu tive que estudar sobre família, ficar anotando coisa, ficar rezando, ficar em silêncio, ver o que o Senhor queria trazer para cá. E aí eu vejo que tem pessoas que, não, eu quero ser pregador porque eu quero ser conhecido, eu quero aparecer na televisão, eu quero ter lucro, que nem isso. Vira protestante. Aqui na igreja católica não.
E aí por isso que os pregadores, eles não podem ser pessoas desinteressadas. Ele tem que estudar, ele tem que conhecer, ele tem que rezar, ele tem que ter uma vida limpa, lutar para isso. Porque dentro da própria igreja, a gente vai combater o quê? O que o Papa Bento dizia, o relativismo. E aí você vai lá e estuda o catecismo, estuda a vida dos santos, estuda os doutores da igreja. Aí você fala, nossa, que linda que é a doutrina. E aí muitas vezes você vai em algum lugar e você escuta que o ensino da igreja está sendo pisado. Quantas pessoas que negam a existência do demônio? Aí os papas vão e falam, Paulo VI, João Paulo II, até os anteriores, Antigo Leão XIII, Pio XII, Papa Francisco. E aí tem pregadores que insistem em querer negar o magistério da igreja. Não, o Papa fala isso, mas eu faço outra coisa. Eu tenho a minha doutrina, para mim o inferno não existe, o demônio não existe. Para mim o pecado mortal não existe. Aí estava conversando com um amigo, fazendo um curso para ser diácono na igreja. Aí diz ele que aprendeu na universidade que o purgatório não existia. Aí eu falei, mas calma lá, a gente celebra a missa de finados, a gente tem sobre o purgatório no catecismo, tem na doutrina. Aí todos os santos, Santa Teresa d'Ávila doutora, Santa Catarina de Sena, Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Tomás, Santo Agostinho e tantos outros falam da existência do purgatório. Então quer dizer que agora vocês descobriram a verdade? Então a igreja foi retrógrada durante tanto tempo, negou a existência do purgatório, do inferno, do pecado, e agora vocês estão com a verdade. Então você é o grande libertador. Então Dom Bosco era um louco, um homem que quando dormia saía a luz do corpo dele, um místico de uma vida santa. Aí eu olho para a vida do cara e eu falo assim, bom, não dá nem para comparar com Dom Bosco. Você não vê rezando, você não vê aquele amor a Nosso Senhor Jesus, você não vê o testemunho. E aí o que acontece? As pessoas que não rezam. Nossa Senhora Salete dizia, quem deixa de rezar o demônio toma conta da mente. Aí eu me lembro da palavra de João capítulo 8 versículo 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem não reza não tem a iluminação da graça. Aí começa a vir quem? Satanás, o pai da mentira. E vai atacando pela inteligência, vai atacando pela imagem, vai atacando pelas suas sugestões enganadoras. Aí você vê um exército de apóstatas mentirosos invadindo a igreja católica, em vez de ensinar a doutrina da Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, começa a vir falar, esse negou o purgatório. Aí outros negam que Nossa Senhora é virgem antes, durante e após o parto. Aí nega que Jesus está presente na Eucaristia. Nega a ressurreição. Bom, eu estive nos Estados Unidos pregando, conversei com um homem, o nome dele é Daniel. Estava fazendo teologia. Sabe por que ele falou da teologia? Saiu da teologia? Porque o professor dele, escuta isso daqui, igreja, e se vacine contra isso, hein? Porque o Papa Bento XV, anterior ao 16, Bento XV dizia, citando o quarto concílio lateranense, a ignorância é a mãe de todos os erros. Por isso que quando eu olho para a programação da século 21, e principalmente o Padre Guido, que eu gosto muito dele, o diácono Eric, aquele bispo militar, o Dom Falcão, são pessoas de doutrina, o Padre Vando, Padre Eduardo, vocês precisam aqui na TV continuar levando a verdade, porque está insuportável de aguentar tanta mentira que estão querendo trazer para dentro da igreja. Nós temos que ser defensores da fé e da verdade. Paulo dizia em Filipenses 1,16, tenho por mim a missão da defesa do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí voltando para o testemunho do meu amigo, ele escutou na aula de cristologia, pasmem isso, meus amigos, numa faculdade de teologia onde deveria ensinar a verdade, que Jesus Cristo, ele não ressuscitou. Olha que absurdo. Paulo dizia, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Qual que é o maior mistério da fé católica? É a ressurreição de Jesus, amém? Aí o professor falou lá, de cristologia, olha que coisa absurda e infernal, Rogério. Não, Rogério aqui é meu grande amigo, o melhor tecladista do mundo. Falou assim, Rogério,
O corpo de Jesus foi jogado ao lado do Gólgota e os cachorros comeram. Olha que demoníaco, Rogério. Os cachorros comeram e, para não ficar feio, escreveram no Evangelho que Cristo ressuscitou. Ora, heresia. Heresia. Isso não é o ensino da igreja. Isso é o ensino do Satanás, que precisa ser cortado. Precisa de profetas que se levantem para ensinar a verdade. Ensino sobre a moral. Não tem problema fazer sexo antes do casamento, porque a psicologia mostra diferente hoje. A psicologia fala isso. E eu estou querendo saber o que Freud falava. Que se exploda se ele disse isso. Eu estou com a doutrina católica. Eu estou com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pecado é pecado, ponto final. Mortal, venial, social. E aí, família católica, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos passando problemas com isso. Aí você vê os canais que ensinam isso, super patrocinados. Aí você vê uma século 21. Tem que ficar pedindo ajuda, sócios, fazendo uma rifinha aqui, como eu escutei quando eu estava nos bastidores. Por quê? Porque aonde se leva a verdade, tem a marca da cruz. Por isso que os católicos precisam ajudar as TVs católicas. E como eu falo da século 21, que é a casa que me acolhe, principalmente essa TV, você tem que ser um patrocinador, você tem que ajudar. Porque enquanto você está aqui escutando, tem um monte de pessoas que não têm acesso ao local de evangelização, que vêm pela internet, que vêm pela TV. E nós precisamos de levar a palavra da verdade. Embora há muito sofrimento por causa disso, porque depois que Jesus Cristo foi admirado, depois que ele realizou as curas, ele vai falar o quê? Um profeta só não é bem aceito na sua própria pátria. Eu quase não prego onde eu moro, eu quase não prego em São Paulo. É uma perseguição infernal com a minha vida. Tantos lugares que as pessoas descobrem que eu vou pregar, não deixa esse menino falar aí não. E aí eu fico me perguntando, por que não querem deixar eu falar? Eu estudo, eu rezo, eu procuro ter uma vida moral correta, o que eu falo está em cima da palavra. Aí eu fiquei sabendo que no congresso de pregadores, um pregador gastou meia hora me fuzilando pela pregação que eu fiz sobre o inferno. Não, porque é muito radical, porque assusta as pessoas. Então, a primeira que é radical é essa Nossa Senhora aqui, ó. Tem que chegar para ela e falar assim: Nossa Senhora, você precisa rezar mais, que a senhora não tem discernimento. Aqui para ela aqui, ó. Por que a senhora não tem discernimento? Onde já se viu, Rogério, apareceu em Fátima e mostrar o inferno para 3 crianças? Nossa Senhora não tem sabedoria, parece que ela está louca, precisando de remédio, oração. Para Lúcia, Francisca e Jacinta, mostrar 3 crianças, Nossa Senhora. E ainda diz: vede para onde vão as almas dos pobres pecadores. Muitas almas vão ao inferno porque eu não é quem reza e faço sacrifício. E aí pediu reparação. Aí eu conversava com um amigo meu, outro que fez teologia. Não, como teólogo eu nego o inferno. Eu falei: mas o que Nossa Senhora mostrou em Fátima, meu caro? Não, o que Nossa Senhora mostrou em Fátima foi a guerra. Heresia! Mentira! E aí ficam falando aí em grandes congressos, esses teólogos. Aprende um monte de mentira, que contesta a fé. Aí deveriam basear-se no catecismo. E aí ficam por aí esparramando isso. E aí quem fala a verdade? O que acontece? Quem fala a verdade vai pagar grandemente o preço. E paga preço grande porque eu tinha uma semana marcado para pregar. Não vou nem falar onde, porque pode ser que tem pessoas que começam a procurar aí, esses daí que querem fazer inferno com a nossa vida. Sabe o que aconteceu? Eu tenho uma editora católica, editora Imaculada. Falei para minha esposa: bem, a gente vai ter uma semana de missão, eu vou investir porque vai ter grupos grandes. Me cortaram todos os grupos. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei com estoque em casa. E no final de dezembro passei fome em casa. Tive que pedir comida para minha mãe e para minha sogra, com uma filha de 2 meses recém-nascida, com uma esposa precisando ir para o psicólogo porque teve problema do pós-parto. E aí? É a cruz que você carrega. É a humilhação para um pai de família, porque queria dizer a verdade, dentro da própria igreja fica sofrendo retaliações. Mas veja bem, as coisas vão piorar mais. E aí não se pode deixar a verdade.
As coisas vão piorar mais. Há um tempo atrás, você falava que casamento era homem com mulher e que o casamento homossexual não era aprovado por Deus. Havia uma aprovação total na igreja. Hoje em dia, as pessoas chamam de preconceituoso. Há um tempo atrás, você falava de aborto, todo mundo concordava. Hoje em dia já tem pessoas que chegam e dizem assim: não, mas calma aí, em caso de estupro, em caso de criança anencéfala, são questões morais pontuais que as pessoas já estão negando. E isso vai ficar cada vez mais pesado. E aí você não pode seguir o que o mundo diz. Você tem que seguir a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que seguir a doutrina católica. E aí eu me pergunto, quanto tempo que os católicos dedicam? Eu vou falar isso daí, hein? Na pregação para a família, isso vai ser importante para vocês. Qual é o tempo que os católicos se dedicam estudando hoje em dia? Sagrada Escritura? Catecismo, documento, vida de santo, moral, vida espiritual, teologia. Quanto tempo? Aí você vai entender o porquê que as pessoas concordam com muitas coisas. Porque há uma pressão em cima disso. Aí você vai ver que o profeta Oséias, há muito tempo atrás, acertou. Oséias 4,6. Porque o meu povo se perde por falta de conhecimento. E aí, olha só aqui, meu povo. Eu vou trazer uma palavra para vocês que vocês vão falar: nossa, que sério isso. Isaías capítulo 30, versículo 10. Rogério, que é um grande pregador também, Rogério, essa palavra aqui, E dizem aos videntes, o povo falava na época: não vejais. E aos profetas: não nos anuncieis a verdade. Dizei-nos coisas agradáveis, profetizai-nos fantasia. O povo estava falando para o profeta Isaías: não fica vendo essas coisas calamitosas, não vem denunciar pecado não, Isaías. Por quê? Porque eu estou na minha zona de conforto. Você vem falar de roubo na empresa, poxa cara, eu sou um cara que eu roubo na empresa, então você falando isso daí, você me afronta. Aí eu sou um cara que eu tenho amante, você falar de adultério, por largar 2, 3 amantes que eu tenho, você está me deixando mal. Eu sou uma pessoa que eu minto, você vai falar de mentira, você vai estar tirando a minha máscara. E aí ele continua aqui, não nos anuncieis a verdade, dizei-nos coisas agradáveis, profetizai-nos fantasias. Aí você vê, é os falsos profetas de hoje em dia. Vem aqui na minha igreja, dou o seu dízimo ou o teu trízimo, e aí eles começam a falar que você vai prosperar, que você vai ter vida boa, que você vai ter vida maravilhosa. Aí o pessoal mostra num testemunho a pessoa andando numa Ferrari, que a empresa dela prosperou. Mas salvação? Eternidade? Correção do evangelho? Mudança de vida? Oração? Busca de vida eucarística, devoção à Virgem Maria, mudança de comportamento, nada não. Por quê? Porque eu quero a minha igreja cheia e eu vou ficar fazendo falsas propostas para esse povo. E aí eu vou fazer um curso de persuasão com psicólogos e eles vão me ensinar como tirar das pessoas sem que elas objetem o meu pedido. E aí eu fico profetizando fantasia, eu alegro elas com o meu discurso. Eu não vou confrontar ninguém, porque pelo menos eu consigo o que eu quero do povo, o dinheiro do povo. Aí fica lá brincando de evangelho. Mas não, aqui na igreja católica não, meus irmãos. Aqui não é para ficar profetizando fantasia. Aqui não é para ficar brincando não. Aqui nós nascemos para falar a verdade. Quem concorda com o pregador, levanta a mão e diga amém. Na verdade você não está concordando comigo, você está concordando com a igreja, não é verdade? E aí você começa a falar isso, meu irmão, é encrenca. Tem uma palavra aqui do profeta Oséias, capítulo 9, versículo 7, é interessante. Ele vai falar assim, eis que chegam os dias dos castigos, eis que chegam os dias da justiça. E Israel exclama, Israel dizendo, o profeta está louco, o homem esperado delira. Aí o pessoal fala, não, ele está louco, ele fica falando essas coisas, é muito pesado. Ele está delirando, bota esse cara no banco, tenta abafar ele, cala a boca dele, está delirando. Isso que ele está falando é muito pesado para nós. Nós não podemos suportar, como isso? Aí sabe qual que é a resposta aqui? Olha o que vai dizer, a enormidade de teu pecado junta-se a de tua perseguição. É o pecado do povo que persegue o profeta. Porque se o profeta chega e fala uma coisa que eles estavam vivendo, que não era de acordo com a lei de Deus, não quero isso para a minha vida, eu quero continuar no meu pecado, mas você ficar falando aí, então meu filho, eu prefiro a sua morte. Cala! E aí vai dizer aqui, junta-se a de tua perseguição, vamos perseguir. Vamos acabar com ele. Não foi o que aconteceu com o profeta Elias?
quando chegou para Acabe pela vida do Senhor, Deus de Israel a quem eu sirvo. Não haverá chuva nem orvalho durante 3 anos, senão quando eu o disser. A palavra do profeta fechou o céu. E aí, Deus disse para Elias: vai para as bandas das torrentes de Carite. Ali um corvo te alimentará e sará um filete de água da rocha. Se não tinha chuva, a economia foi estrangulada do país. Por quê? Porque a economia girava o dinheiro de acordo com o trigo. Não tinha chuva, não tinha trigo. O rei ficou louco, iria querer matar o profeta. Acabou o dinheiro, o profeta falou, aconteceu. A gente vai querer matar ele. Jesus falou, foge. Deus falou, foge. Acabou para todo mundo o profeta Elias, mas para você que foi fiel à minha palavra, não vai acabar não. Deus mandou um corvo entregar pão com carne, isso é um absurdo. E aí eu digo brincando nas minhas pregações, né? Quando Deus quer, até urubu vira garçom, meu irmão. A providência não falha para quem está na linha reta. E aonde estava faltando água, Deus fez vir para o profeta, ó, água no meio da rocha. Sabe por que aquele país foi amaldiçoado? Por causa do pecado do governante. Brasil, terra de Santa Cruz. Até quando quereis o sangue dos inocentes com o aborto? Aprovou o aborto na Irlanda. Aí você vê as feministas gritando porque aprovou o aborto. A alegria por crianças que vão ser mortas. Aprovou o aborto na Argentina. E aí está num cerco, querem aprovar o aborto aqui no Brasil. Vocês querem desgraçar com a nação. Vocês querem estrangular a força de poder econômico dos Rockefeller, da Fundação Ford, dos MacArthur, que estão financiando bilhões de dólares para aprovar o aborto no mundo inteiro. E cadê a luta dos profetas do Brasil? A igreja precisa se levantar com ousadia, parresia e profecia. Cadê as famílias do Brasil lutando contra esse sangue que está sendo derramado do aborto? E aí eu falo como uma profecia. Por causa do pecado de Acabe, a palavra do profeta fez fechar o céu e a economia do país foi estrangulada. Você sabe por que a economia do Brasil está ruim assim? Por causa que as pessoas que estão na frente estão no pecado mortal. E tem pessoas que consideram uma loucura falar isso, que riem da nossa cara. Não, calma lá. Calma lá. Eu tenho medo, sabe do quê? Do que dizia o Papa Leão XIII: a audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. Família católica brasileira, bota o seu joelho no chão. Clama por Nossa Senhora pela nossa terra de Santa Cruz. Nós precisamos ter essa nação abençoada. Vai para a Eucaristia, vai para o Rosário, vai para a adoração e clama a graça sobre a nossa nação. Nós precisamos ser profetas. Não vamos ser bem aceitos, vamos sofrer muito. Mas Jesus disse em Marcos 8,34: aqueles que quiserem seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele disse lá em João capítulo 16, versículo 33: no mundo vós haveis de ter aflições. Ele disse em Mateus 10,36: aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Nós somos sinal de contradição, meu povo católico, e não podemos amar o mundo. 1 João 2,15: não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. O sofrimento é grande, a humilhação é grande, mas quem quiser pregar um evangelho prostituído, iníquo, distanciado da verdade, vai ter sucesso. Se quer falar só de prosperidade, quer falar só de milagre, quer falar só de coisas boas, vai ter sucesso. Mas eu tenho pena dessa alma no tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. É ali que a gente vai ver o momento da verdade. E a pessoa que tem temor a Deus, ela deve pensar: como que eu estou para me apresentar diante de Deus? Como que está a minha vida? Eu estou agradando a Deus com a minha vida, com o meu discurso, como eu ando? A gente tem que pensar muito nisso. E aqui, o Espírito Santo me trouxe uma palavra, eu conferi antes.
Tiago capítulo 2, versículo 12. Falai, pois, de tal modo, e de tal modo procedei como se estivesses para ser julgados pela lei da liberdade. Olha que profundo. Então vamos lá, vamos ensinar com a vida. Vamos rezar, vamos dar bom testemunho e vamos ser profeta da verdade. Por isso nós pedimos o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vem nos fortalecer, porque estamos em tempos difíceis. Reza isso, levanta do seu lugar. Espírito Santo, nós pedimos a sua graça, principalmente a graça da fortaleza. Jesus disse, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Espírito Santo, vem dar essa força para nós aqui. Você que está na sua casa acompanhando esta pregação pela internet, pede essa força. Pelo coração da Santíssima Virgem Imaculada, vem nos fortalecer para o bom combate. Vem nos fortalecer para a verdade. Vem nos fortalecer para o testemunho. Espírito Santo, nós somos fracos, nós sabemos disso, mas a tua graça opera em nós, a graça da fortaleza. E por isso vamos cantar. Preciso te dizer que é impossível esquecer